Bom, então, gente, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Auxília Afonso, também conhecida por Caqui, certo? Sou arquiteta, professora da Universidade Federal de Campina Grande, doutora em projetos arquitetônicos pela ETSAB, Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, e coordeno o núcleo do Docomomo Paraíba, e também estou à frente, das comissões de organização e científica do 10º Docomomo Norte e Nordeste, que a gente está organizando com uma equipe bem entrosada, certo? Na cidade de Campina Grande, como vocês sabem, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho disso, né? E também sou coordenadora do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, vinculado ao CNPq, certo? Com enfoque na modernidade e em projetos, tá certo? E também sou coordenadora do núcleo, né, do Comitê Científico do ICOMOS Doc, que é o Comitê de Documentação do ICOMOS Brasil. E estou aqui hoje porque senti uma necessidade em treinar, em capacitar, em trocar umas ideias com vocês, tá? Sobre como fazer um resumo expandido. E por quê? Não é? Por que que a gente está vendo isso? Bom, nos últimos anos, certo, vários eventos têm solicitado, tanto como resumo inicial, como também da categoria jovem, dos eventos científicos, certo? Essa forma de apresentar o produto de uma pesquisa, de um trabalho. Porque é muito importante, tá certo, que a gente saiba dessa demanda, e no final eu vou até exemplificar, só nesse ano, certo? Os exemplos que pediram, já logo primeiro envio, na primeira submissão, já pediram que enviasse resumo expandido, antes mesmo de aprovar, como foi o caso da chamada do Arquimemória, que vai acontecer em Salvador, e também do Encontro Nacional, né, de Patrimônio Industrial, que o Tiki Brasil está organizando, que vai ser em agosto, em Bauru. Esses dois eventos já pediram, né, que a gente submetesse os trabalhos nesse modelo, tá certo? E nós que estamos organizando o 10º seminário do Docomomo Norte e Nordeste, certo? A gente criou, tá, essa possibilidade para jovens pesquisadores e vinculados à categoria do Docomomo Jovem, ou Doco Jovem, como a gente chama, para apresentar seus trabalhos nesse formato, tá joia? Pode passar. Então, gente, é muito importante, tá certo, que antes de tudo, um inscrito, aquela pessoa que está interessada em mandar o seu trabalho e que teve o seu resumo na etapa 1. Aí eu estou falando agora do seminário da gente, né? Do Docomomo Norte e Nordeste. Quem teve os seus resumos aprovados na primeira etapa, que foi aquele resumo básico de 200 a 400 palavras, certo? E eu parabenizo, porque, assim, teve envio de vários trabalhos, certo? E a gente ficou muito feliz, mais de 130 trabalhos enviados, certo? E na categoria do Jovem, muitos bem escritos. E para que esse nível não baixe, tá certo? Que ele continue e que vocês consigam aprovar a segunda etapa, que é o resumo expandido,
tá? Eu preparei aqui esse roteiro metodológico. Esse roteiro, gente, ele é fruto da minha experiência, né, participando como professora há tantos anos e também participando de comitês científicos, né, de vários eventos aqui no Brasil. E aí, tá certo? Não tem bicho-papão nenhum, mas é uma metodologia de escrita. E aí, assim, vou ser bem professora, bem rigorosa, tá certo? E dizer o seguinte, que é uma metodologia de se fazer um resumo expandido, mas que tem que seguir uma estrutura, certo? Você não pode começar a escrever o seu texto, né, o seu resumo expandido, sem seguir um roteiro prévio, sem ter uma estrutura, né, de conteúdo, uma estrutura de texto. Então, o primeiro passo, tá certo? É ir no site do evento, na plataforma do evento, e baixar o template, tá certo? O template, que traduzindo, né, para o português, é o quê? É o modelo, tá certo? O modelo que está lá na submissão. Então, vocês entram na página do evento, e é importante que vocês façam isso para vocês aprenderem esse métier, entende? Porque não pode mandar um resumo expandido em qualquer papel, não. E em qualquer formato, em ofício, em A4, não pode. Cada evento tem o seu template. E o template, ele consta, ele tem um cabeçalho, ele tem um rodapé, ele tem a quantidade de palavras, ele tem o tipo de fonte, o espaçamento, certo? Ele tem a quantidade de imagens que pode ser, ele tem a legenda. Então, gente, primeira coisa, tá certo? Baixar o template na página do evento. A maior parte dos eventos do Brasil, tá? Assim, e eu estou falando, eu sei que tem vários professores aqui, mas também temos muitos alunos. Gente, a maior plataforma hoje brasileira de evento é a Eventree, traduzindo a Event3. Todo mundo, né, quando foi submeter, se inscreveu eu vou chamar Even mesmo, se inscreveu na Even3. Ok. Porque tudo é via plataforma, certo? Então, não adianta vocês, ai, meu Deus, cadê o template? Ai, meu Deus, eu vou enviar para onde? Tudo tem que ser via plataforma. Tudo. E nessa etapa também, tá certo? E também vai ter lá na plataforma, que depois eu posso pedir para o Elton a gente fazer um teste lá. Vocês vão ver que lá tem identificado e não identificado, que vocês também já fizeram isso no resumo da etapa 1. Identificado com o nome de vocês, a filiação não é o nome do pai e da mãe, né? É onde vocês são vinculados, se são estudantes de graduação, de pós, se é professor, enfim, coloca lá, né, o e-mail e a gente depois vai ver na prática isso aí. Mas, então, tudo dentro da plataforma, tá certo? O template e a submissão. Ok, eu baixei o template, eu tive meu resumo aprovado, eu não posso mudar o título, certo? Se o resumo foi aprovado com aquele título, ele continua. Se teve alguma ressalva, alguma observação, é importante ler os pareceres, porque, às vezes, a gente fala assim no parecer, o texto é pertinente ao evento, mas necessita seguir o template, ou necessita correções gramaticais, ou necessita citar fontes. Enfim, é bom ver o parecer,
para corrigir. Porque quem vai corrigir, quem vai dar o parecer no resumo expandido, vão ser os mesmos pareceristas que fizeram na etapa 1. Então, eles vão ver se vocês fizeram o que foi recomendado. Por isso que é importante ver a recomendação. Se o parecer não disser nada, só dizer assim, aprovado, e não tiver nenhuma ressalva, então tudo bem. Mas se tiver ressalva, corrige, beleza? Ó, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem botar no chat, tá certo? Ou levantar a mãozinha, que aí eu tento responder para não deixar muito no final, senão pode até esquecer, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então eu baixei o template, eu sei que eu vou submeter ali, e aí eu vou para um esqueleto, né, do meu resumo expandido. Gente, esse roteiro aqui, tá, é uma metodologia que não tem erro. Introdução com o objeto. Eu vou explicar. Primeira coisa, escrever a introdução. A gente vai ver já já. Depois, a problematização. Depois, métodos ou metodologia. A gente também vai ver. Quarto, resultado ou interpretação ou discussão. A gente vai ver. 5, conclusões. Também tem quem chame considerações finais. Vocês não são obrigados a colocar exatamente igual aqui. Você pode colocar um sinônimo. Agora, introdução não tem. Se bem que introdução eu já fiz, assim, esclarecimentos iniciais. Entende? Também pode ser, tá? E as referências bibliográficas, que é uma praxe. Agora, qual é o segredo disso aqui? Eu não posso pular um e falar do outro antes. Eu tenho que ir passo a passo. Passo a passo. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro tópico, introdução. Pode passar. Então, gente, na introdução, e isso aqui é até bom para até fazer projeto de pesquisa, para fazer plano de pesquisa para mestrado, né, para pós, porque metodologia científica, elas têm, às vezes, tem muitos pontos em comum, certo? Qualquer introdução de um capítulo, de um artigo, né, e de um resumo expandido, como é o nosso caso, eu tenho que deixar logo de início muito claro qual é o objeto do artigo, certo? Qual é o objeto do seu artigo? Não adianta vocês começarem falando de justificativa, de não sei o quê, dando voltas. Vocês têm que procurar ser objetivos. Então, o objeto do artigo, né, ou o objeto do resumo expandido, trata-se de... Aí coloca, certo? Tal, tal, tal. Ó, gente, é fazer 1 mais 1 igual a 2, que não tem erro. Porque se ficar dando volta, enrola-se. E o parecerista vai dizer, nossa, esse aluno aqui, essa pessoa aqui está mais perdida do que segue tiroteio. Eu não estou conseguindo decifrar o que ele quer falar. Tem gente que escreve, só vai dizer o que quer lá no 6º parágrafo. Isso não é legal. Eu acho que a gente tem que começar, né, exatamente dizendo qual é o objeto. Ah, é um estudo de danos de um edifício, é um estudo de conservação geral, é uma anamnese, é uma análise arquitetônica, né? É uma análise da arquitetura na cidade. É o quê? Então, diz, beleza. Depois, no próximo parágrafo, e olha aqui eu falando parágrafo, porque no resumo expandido, eu posso trabalhar com parágrafos. No resumo normal, não. Resumo normal é corrido, é sem parágrafo. A gente vai ver. Mas no resumo expandido, ele escreve, vocês desenvolvem o objeto, respira,
vai para outro parágrafo. Objetivo geral, ó, gente, do artigo. Não confundir da sua pesquisa. Aqui você está dizendo qual é o objetivo desse seu artigo para esse evento. E sempre fazendo o seu objeto, o seu objetivo para o evento. Para o evento. Então, qual é o objetivo geral de eu discutir a conservação de um prédio X? Qual é? Objetivo, primeira coisa, só se escreve com verbo no infinitivo. Refletir, analisar, discutir, expor, certo? Então, eu nunca começo o objetivo do artigo com algum adjetivo ou verbo, aliás, perdão, com verbo sim, certo? Mas de uma forma muito clara. O objetivo desse artigo, ou desse resumo expandido, é discutir, no evento, as políticas de preservação no Norte e Nordeste brasileiro, ou no estado da Paraíba, ou na cidade tal. Gente, como o evento é regional e tem uma abrangência nacional, porque pega 2 regiões, Norte e Nordeste, vocês ampliem o objetivo. Não fique falando, porque se for um artigo sobre, digamos, Juazeiro. Porque isso é importante, a discussão na cidade de Juazeiro. Não, vocês têm que ampliar o universo para uma discussão regional e nacional. Então, o objetivo é trazer à tona uma discussão sobre a preservação dos clubes de futebol que estão abandonados no Brasil, ou que estão sucateados, ou que estão, sabe? Então, discutir isso com colegas, né, especialistas no evento. Então, o objetivo trata-se disso. Eu não preciso, no resumo expandido, falar de objetivos específicos. Não precisa. Vocês vão e escrevem o parágrafo com esse objetivo geral. E a amplitude, não só do urbano, do lugar específico, mas de 2 regiões muito grandes brasileiras, que é o Norte e o Nordeste. Beleza? Na mesma introdução, certo? No parágrafo seguinte, eu vou justificar o artigo no evento. Por quê? Olha, isso é muito importante, tá? Por que eu vou... qual a importância, né, de eu levar essa pesquisa que eu fiz para esse evento, tá? Primeiro, eu vou dar 3 dicas aqui para vocês. Isso também é metodologia científica. E quando você vai justificar um projeto seu, isso também a gente usa. Primeiro, ineditismo. Ineditismo. Não adianta você pegar um objeto e ficar tratando dele como já 500 pessoas trataram. Eu tenho que ter um enfoque diferenciado, que é o ineditismo. Muitas pessoas, por exemplo, já estudaram Borsói, a Cássio Gil Borsói, mas eu posso estudar Borsói com outro olhar, diferente de fulano, fulano, fulano e fulano que estudou. Então, um mesmo objeto, ele pode ter diferentes enfoques, diferentes olhares. E isso é o quê? É o ineditismo. Beleza? Então, e você pode seguir bem aqui, ó. Esse trabalho justifica-se devido aos seguintes pontos. 1, ineditismo, o texto corrido. Aí você explica, porque seu trabalho é inédito. Eu estou me lembrando aqui de trabalho dos meus alunos, sobre o Campinense, sobre o DR, enfim. Então, você faz, porque pela primeira vez, ou por primeira vez, cuidado com os erros de português, né? Que às vezes, como a gente fala, não é como escreve. Então, escrever, a gente está escrevendo um documento científico. Então, tem que ter muito cuidado para não ser coloquial. O que é ser coloquial? É escrever como se conversa? Não pode. A gente está escrevendo um artigo científico, então a gente tem que ter rigor com vocabulário. Então,
justifica-se pelo ineditismo em discutir por primeira vez um clube situado na cidade de Campina Grande, que tem uma história ligada à modernidade e que, na atualidade, encontra-se mal gerido e, consequentemente, mal conservado. Aí, qual a sua relação com esse tema? Isso é importantíssimo na justificativa. Por quê? Porque durante a disciplina tal, ou durante a pesquisa que você fez com o professor, numa disciplina, você teve uma aproximação com esse tema, tá certo? Então, a relação com o tema é sua relação com aquele tema. E depois, nessa justificativa, de que forma esse trabalho vai contribuir no meio acadêmico e profissional? Então, qual a importância, né, para o meio científico? Porque eu estou trazendo um exemplo do Nordeste brasileiro, de uma cidade ainda pouco conhecida no meio. A gente tem que desmistificar sempre as mesmas coisas, né? A bibliografia brasileira, né, geralmente fica tratando só do eixo sudeste, pouquinho do sul. A gente daqui do Nordeste e do Norte, a gente tem que batalhar muito nosso espaço de escrita, né? E documentar isso corretamente. Então, qual é a contribuição? É colaborar na consolidação de uma história da arquitetura moderna, nordestina, ou do norte ou nortista, e assim vai. Entenderam? Recapitulando, a introdução, ela contém 3 pontos que tem que ser desenvolvido na ordem por parágrafo. Primeiro, o objeto do artigo. Segundo, o objetivo. Terceiro, a justificativa. Lembrando que a justificativa eu esmiuço em 3 parágrafos, falando do ineditismo, da minha relação com o tema e da contribuição ao meio acadêmico e profissional. Beleza? Vamos para o tópico seguinte. Bem, eu escrevi a introdução, né? Aí dá mais ou menos o quê? Quase uma página, tá certo? Uma página, 3/4 de página, pelo número de parágrafos. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, nunca façam parágrafos muito grandes. O parágrafo, ele tem que ter, o ideal é 5 linhas, 4 a 5 linhas, certo? Se passar disso, parágrafo com 10 linhas, fica cansativo. A pessoa não lê direito, não entende, não respira. Você tem que escrever, respira. Parágrafo, continua. Então, e dentro da formatação, pela minha experiência, a introdução vai levar uns 4 parágrafos, ou 5, certo? E dá mais ou menos o quê? Quase uma folha. E você vai controlando ali o número de palavras, porque o template, no caso da gente, vai ter, no máximo, 2.500 palavras. E isso é muito rigoroso, certo? Você não pode passar disso, né? E também tem um número mínimo e o número máximo. Também você não pode mandar qualquer coisinha, porque senão não é aprovado, tá? Bom, vamos para o ponto 2, que é a problematização. Gente, aqui é o cerne do trabalho, certo? Quando você tá falando sobre a problematização, tá? Você tem um problema, você tem uma questão, você tem uma pergunta, né? E você pode até começar, por exemplo, a problematização questionando, por exemplo, o que fazer, um exemplo, o que fazer para revitalizar os edifícios modernos públicos, mal geridos, por falta de informação. Você tem que fazer uma pergunta polêmica e uma pergunta que vai lhe dar pano para manga para você poder escrever,
certo? Então, todo trabalho tem que ter questionamento, certo? Se fosse uma tese de doutorado, era uma hipótese, tá? Mas não é o caso, né? Vocês vão ter um problema. Cada um aí pense, qual é o meu problema do meu trabalho? Qual a grande questão disso que eu estou escrevendo? Então, aí vocês vão, tá certo? Mas você não precisa responder aí, porque você diz tal pergunta, tal questionamento vai ser discutido nesse texto. Aí você vai e contextualiza. A gente chama essa contextualização, você já deve ter ouvido muito falar em estado da arte. E muita gente faz, nossa, mas o que é estado da arte? Né? Gente, o estado da arte é você retomar a discussão sobre o que está acontecendo com aquele objeto ao longo de um tempo. Eu não posso falar do objeto sem contextualizá-lo historicamente, sem contextualizá-lo geograficamente e socialmente, e até culturalmente também. E também a gente tem que ser crítico e não apenas descritivo. Vou dar um exemplo. Eu estou falando, por exemplo, de um prédio do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, um prédio moderno, do final dos anos 50, uma instituição pública, certo? E eu quero falar sobre a conservação dele, questionando porque o governo não cuida do seu acervo, né? Não é tombado, não é restaurado. E um exemplo, tá? Então, mas eu não posso ir direto para isso. Eu tenho que fazer o quê? Retomar historicamente, tá? Dizendo, fazer uma análise, uma pequena análise histórica do edifício. O edifício foi projetado na década de tal, pelo arquiteto tal, pelo escritório tal, ou pela parceria assim. Está localizado na cidade de Campina Grande, de Recife, de Olinda, de Teresina. Aí fala um pouco daquele lugar e fala também um pouco sobre a modernidade, o recorte histórico, temporal, né, daquela sociedade e daquela cultura, quando o prédio, quando o lugar, a praça, o edifício, enfim, foi feito, certo? E aí faz uma retomada, não precisa ficar escrevendo muito, porque é um resumo expandido, eu tenho que estar controlando ali as palavras, certo? Contextualizando um pouco, né, essa história, esse lugar, essa sociedade, essa cultura, beleza? E não só dizendo assim, sendo descritivo. Quando eu digo assim, ó, ser crítico e não apenas descritivo. É porque tem muito aluno, muita gente, que às vezes diz assim, o prédio é moderno, possui pilotis, possui planta modulada, a planta é livre. Não pode ser assim, certo? Porque não precisa ficar descrevendo apenas o lógico. Você tem que ser crítico. Você diz, esse edifício apresenta uma influência da linguagem moderna, tá? Com planta livre, uso de pilotis, fachadas livres, um teto-jardim, tá certo? Adotando os critérios de modernidade universal, trabalhados Le Corbusier. Outra coisa, tudo que você escrever, cite as fontes. E procurem a escrita de vocês, certo? Se referenciar em autores. Não faça um resumo sem bibliografia, senão vai ficar pobre, tá? Então, as fontes bibliográficas, se você vai escrever sobre clube, pega uns 4 artigos sobre clube, sobre estádio de futebol, pegue, faça uma coleta, certo? Para você referenciar. Um texto fica muito rico quando você faz, segundo fulano, aí, entre parênteses, o ano e a página, e você pode citar, tá certo? Que a gente vai ver as citações,
tá? No próprio texto, se for 3 linhas, e se tiver mais de 4 linhas, você dá um espaço, né, seguindo o template, e cita o autor, a autora, né, o ano e a página. Não, se for internet, já eu vou falar também. Também citar. Não pode fazer texto sem citação. Não pode ter resumo expandido primário, sem usar a referência. Tudo aqui que eu estou falando vai ter referência, tá certo? Se eu estou falando a história, se eu estou falando o lugar, segundo o quê? Onde é que você leu isso? Sobre a sociedade, sobre a cultura. Tudo tem referência, beleza? Vamos lá para a terceira etapa. Na terceira etapa, gente, também é outra coisa muito importante. Métodos. Métodos ou metodologia. Toda pesquisa, todo trabalho se baseou numa metodologia. Ninguém faz uma pesquisa sem metodologia. Não existe. A gente, na arquitetura, certo? A gente trabalha muito com autores, como o Geraldo Serra, tá certo? Que ele tem metodologia da pesquisa arquitetônica e urbanística, e onde ele trabalha com processos e sistemas, tá? A gente, na UFCG, meus alunos, o pessoal do Grupal, que teve trabalhos enviados e aprovados, e eu fiquei muito feliz pelo resultado dos pareceres, né, de colegas que deram, certo? A gente trabalha muito a análise das dimensões arquitetônicas. Eu peço até, Elton ou Larissa, que bote aqui o link da análise das dimensões arquitetônicas, está na revista Projetar, Notas Metodológicas. Aí pode botar aqui no chat, e os alunos podem baixar. Gente, é uma metodologia muito legal para analisar as dimensões arquitetônicas. Eu botei aqui até Tinoco, também, que é um texto, né, do estudo de danos, porque ele explica mapa de danos, FIDs, que a gente usa muito para os estudos patológicos, certo? Se o aluno for trabalhar com conservação, sobre as FIDs, sobre os mapeamentos de danos, né? Então, olha, a pesquisa está usando, né, a metodologia segundo fulano, segundo Beltrano. Não pode ser um trabalho sem pesquisa metodológica, certo? Nesse que o Elton colocou aqui no chat, gente, se vocês clicarem, vocês vão entrar na revista Projetar, da UFRN, que é uma revista excelente, é até a 2, certo? E nela, em 2019, eu escrevi esse artigo só para oficializar, porque eu trabalho com ele, com essa metodologia, desde 2007. Já tem 7 anos, certo? Que eu ficava retalhando vários autores e eu juntei todos, assim, que a gente mais trabalha nela, e fica bem legal. E lá tem, a gente chama análise das dimensões, tá certo? Depois tem esquemas, tudo. Se vocês verem o texto lá, vão ver. Para quem não tiver metodologia. Quem tiver sem metodologia. Mas se vocês fizeram isso com uma professora, com um professor, é bom até perguntar ao professor de vocês. Professor, qual foi essa metodologia aqui que a gente está usando? Eu falo direto metodologia com os meus. Eu sou a Maria da metodologia, certo? Tudo meu tem que ter metodologia, tá? E uma coisa importante é não confundir metodologia com fontes bibliográficas. Porque muita gente erra. A metodologia adotada vai trabalhar com arquivos. Isso está errado. Isso não é metodologia. Metodologia é um roteiro, é uma linha de pesquisa, é um modelo que você adota para fazer o seu trabalho, certo? Agora, como é que você faz esse trabalho?
com fontes bibliográficas, certo? As fontes bibliográficas, a gente vê isso muito na história, né? Eu trago isso do mestrado em História, certo? A gente trabalha com fontes primárias, que são os documentos inéditos, mapas, fotos, certo? Nunca antes publicados. Então, é uma fonte primária que você pode citar, tá? Fontes secundárias são fontes já publicadas, livros, artigos, revistas, periódicos científicos, certo? Vídeos, áudios, tá? História, fonte orais, porque você pode ter trabalhado com depoimentos, né, que você pegou de pessoas. Ah, eu entrevistei fulano para a minha pesquisa, para o meu artigo. Eu fiz uma entrevista com um engenheiro, com um arquiteto que trabalhou na obra, ou com um restaurador, enfim. Então, isso é uma fonte oral. E também fontes cibernéticas, que hoje também a historiografia, né, a pesquisa científica, trabalha muito com fontes cibernéticas. E aí tem que ver bem direitinho essas fontes, porque são elas que vão alimentar as referências bibliográficas de vocês. Beleza? Vamos lá. Então, e o quarto ponto? O quarto ponto a gente vai, pode passar, Elton, certo? Bom, eu desenvolvi o meu problema, eu disse qual era o problema, certo? E também eu queria aqui não deixar de falar da importância para a gente da arquitetura e do urbanismo e das artes de uma forma em geral, né, e da tecnologia, a importância das imagens, dos desenhos, das representações gráficas. Esse trabalho do Documon Norte e Nordeste, o template, eu estava vendo, ele pode ter 5 imagens. Daqui a pouco, quando acabar aqui, a gente vai abrir e vai ver. Só pode ter 5 imagens. Então, lá na problematização, vocês vão usar um bocado. Agora, o que é importante? Sempre, quando estiver contextualizando lá na frente, ali que eu falei, um mapa de localização. E, pelo amor de Deus, gente, quem for da arquitetura e do urbanismo, não vai pegar mapa do Google de qualquer jeito. Vai desenhar um mapa bonito, vai fazer uma representação bonita. Porque esse artigo, esse resumo expandido, muita gente pode nem saber onde é a cidade. Entende? As pessoas não visualizam. Então, um mapa de localização, eu sempre acho que é uma figura que tem que ter em todo o trabalho. Eu estou falando de um objeto, eu tenho que contextualizá-lo geograficamente. Dizer o país, a região, a cidade. Depois eu posso até mostrar para vocês também, tá? Alguns modelos. E aqui, nessa parte dos resultados, eu vou discutir a análise que eu fiz. Tá? Eu também, aqui na problematização, eu vou escrever talvez uma página, porque lá eu vou desenvolver muito, né? Porque ali é o desenvolvimento. Aqui, eu posso discutir em meia página, dizer, nossa, após a análise do edifício, ou análise do lugar, se viu, né, que o edifício não está protegido legalmente. Isso é uma discussão. Que ele não é tombado, que ele não está. Isso. Por quê? Ele nem é tombado, ou se não, ele é tombado em nível municipal. Mas por quê? Pelo nível municipal. Aí tem que citar o decreto. É pelo IFAEP, é pela Fundarp, em Pernambuco. É por quê? Aí tem que citar decreto, lei, certo? Discutir a preservação, discutir a conservação, discutir se as políticas públicas estão olhando para ele, discutir se os gestores estão administrando bem aquele imóvel, aquela obra. Aqui é o momento de discutir. Se você fez uma análise de danos, né, de conservação de um edifício, como a Boate Cartola,
um antigo lugar de sociedade, cultura, dentro do Clube Campinense, por exemplo, você vai discutir se ela está tombada, se ela está conservada, se ela está abandonada, se ela está sendo usada ou não, se ela pode ser revitalizada. Você vai discutir aqui, tá certo? E aí discute faz aquelas perguntas, né, para puxar as respostas, tá certo? E aí você vai discutir apresentando resultados do seu olhar, beleza? Pode passar. E aqui também, nos resultados, vocês podem ilustrar, né? Porque você pode mostrar uma fotodenúncia do abandono. E também outra dica, como só tem 5 imagens, vocês podem fazer montagem. Vocês podem pegar, tá? A gente sempre faz isso. Quando não tem, assim, liberdade de imagens, geralmente eu faço o quê? Eu junto 3 imagens, junto 2, certo? Para quê? Para eu poder mostrar melhor meu objeto. Agora, pelo amor de Deus, as imagens têm que ser boas. Se for imagem ruim, não bota. Imagem pixelada, imagem, sabe, foto mal tirada. Não, minha gente, pelo amor de Deus, tem que caprichar nessas imagens, certo? Não pode pegar qualquer imagem. E outra coisa, atenção com o uso de imagem. Tem que botar o crédito, os direitos autorais, a fonte. É sua. É de quem? É de um colega seu? Tem que botar o autor e o ano. Se for de um livro, a página, o autor, não, o autor, o ano e a página. Se for de um site, domínio público, aí você bota lá, fonte, domínio público, certo? Mas, se for uma montagem, fotomontagem, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado com o uso das imagens, né, como eu estou colocando, a qualidade, os direitos, os créditos, né, o direito autoral dela, tá? E ela também vai estar presente aqui nessa etapa de resultados. Você aqui pode ter um gráfico que você desenha, certo? Uma análise dos elementos. Aqui você pode ter um resultado de várias formas, tá certo? E aí você escolhe qual que você tem mais a ver com o seu trabalho. Pode passar. Na conclusão, a gente chama conclusão, chama considerações finais, certo? Você vai dizer, você vai discutir. Bom, após ter escrito esse texto, né, o que se conclui daquela pergunta inicial que você fez lá na frente, lá na problematização, você aqui na conclusão vai tentar responder a problematização, só agora aqui no final, certo? Retomando aquela questão da problematização, certo? Observa-se que, infelizmente, aí você faz uma reflexão crítica, certo? Você tem que ser crítico aqui nessa conclusão. Crítico e como arquitetos ou estudantes, certo? A gente tem que ser crítico na nossa área que a gente está trabalhando. Eu não vou fazer uma crítica aqui à acessibilidade, eu posso até fazer, mas o evento não é disso. O evento é de modernidade. Tudo bem que eu posso relacionar, mas eu não tenho que botar nada a ver. Eu tenho que ver questões nessa conclusão, tá certo? Pertinentes à discussão. Eu digo isso, gente, porque eu já vi cada texto louco, que eu digo assim, meu Deus, esse texto não tem nada a ver, está no nosso evento, entende? E porque pensa que essa conclusão não está sem lógica. Então, procurem aqui arrematar, mas não fechar. Não fecha. Vocês dizem que isso aqui, esse texto, é apenas o início, né? Ou
como a conclusão de uma etapa realizada, mas que ela está aberta a novos estudos, porque a gente, minha gente, não para de estudar nunca, e não para de pesquisar aquele objeto. Ó, gente, eu confesso para vocês, coisa que eu estudei 20 anos atrás, hoje eu retomo, anos depois. Então, é uma coisa que você fica observando ao longo dos anos. Então, e isso pode ser o começo, o embrião, né, para uma pessoa ou para você mesmo. Isso pode ser uma cimentinha, né, para o início de uma discussão maior, e cada um de vocês para um mestrado, para um doutorado, para uma pós, certo? Enfim, a conclusão, ela não diz, ela não fecha a verdade absoluta. Ela deixa uma porta aberta para que você ou outras pessoas possam continuar aqueles estudos. E você deixando uma oportunidade, né, de receber críticas, que é um trabalho em construção, que está sendo levado para ali, para ouvir colegas. E eu tenho certeza que cada um de vocês, depois que apresentarem, vocês vão dizer, nossa, eu escrevi isso, mas fulano discutiu lá na sala que eu apresentei, eu vou pegar esse trabalho e vou rever. Acontece muito isso com banca, né? De TCC, de mestrado, de doutorado. A gente escreve e a banca faz, ó, tudo bem, mas isso aqui precisa ajeitar. E aí a gente vai e faz essas correções mais em outro trabalho. Tá joia? E aí, finalmente, nessa parte, né, aqui de apresentação, depois eu vou mostrar os exemplos, pode passar, Elton, das referências bibliográficas. Gente, olha, todo template tem lá, no final, as referências bibliográficas. Cuidado, porque tem as normas da BNT, mas também tem evento que tem norma de Chicago. Então, por isso que eu digo que é importante ver o template, certo? E outra coisa, atenção nos tipos de citação. Quando eu cito um livro, um capítulo de livro, um site, um artigo em periódico, cada um é diferente, certo? E vocês podem baixar a BNT, porque tem ela online, certo? Como também pode ver modelos de artigos já escritos, tá certo? Em livros, né? A gente tem muito cuidado em revisão de bibliografia, né? Porque um documento vai ficar para sempre. Então, assim, toda vez que eu estou fazendo meus livros, por exemplo, eu fico com muito cuidado, assim, né, com a minha equipe, para a gente revisar muito essa parte de bibliografia, tá certo? Porque aqui, a gente vai sempre aqui atrás ler e não pode esquecer de citar uma, tá certo? Que você escreveu. E aqui outra coisa também, e só vai citar aquelas que foram usadas no texto. Tem gente, às vezes, que bota 15 referências bibliográficas, mas só usou 5. Está errado. As outras 10 não valem de nada, sai tudinho e o resumo não é aprovado, porque a referência bibliográfica está errada. Então, referência bibliográfica tem que estar presente no texto. E o texto tem que ter referências bibliográficas. Aqui eu reforço para vocês. Não vão fazer um resumo com poucas fontes bibliográficas, pelo amor de Deus, porque fica primário. Por isso que é importante vocês pegarem livros, artigos da internet, periódicos, fazer uma coleta de quem escreveu sobre o objeto de vocês. Eu sempre faço isso. Eu coleto tudo para saber quem escreveu, quem não escreveu, o que é que disse, o que é que não disse, para eu ficar respaldada. Porque, senão, meu trabalho vai ficar... Uma pessoa especialista vai ler e vai dizer, nossa, mas a Caqui escreveu sobre isso e nem citou o artigo de fulano.
que foi publicado e é um artigo tão bom. Então, tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem que ter um domínio do nosso tempo. Tá joia? Pode passar. E, gente, agora, tá? Eu vou passar para a próxima etapa, tá certo? Eu vou pedir para o Elton abrir o template. Vocês têm alguma pergunta, gente, nessa primeira etapa? Não? Então, eu vou continuar. Elton ou Larissa, se tiver alguma coisa aí, vocês me digam, tá? Que eu estou focada aqui na. Bom, ó, gente, então, como eu disse, todo mundo que teve seu resumo expandido, aceito, certo? Vai baixar o template do resumo expandido. Tem que ser feito nesse modelo, certo? Com essa fonte, a futura LTB Lite. Não pode ser com outra fonte. A template de revista, template de evento, é tudo assim. Então, quem não tiver a fonte, baixa. Porque a gente viu alguns resumos foram reprovados porque não seguiram o template. Teve gente que mandou num papel ofício. Aí sabe o que aconteceu? Indeferido. Estava até bom, mas não estava seguindo o template. Então, está indeferido. Então, ó, esse papel, aí, ó, não pode apagar isso do COJOB, resumo expandido, tá. Agora, essas faixinhas em cinza, tá? Vocês podem apagar tudinho, tá? Tirar o título em português, aí traduz para o inglês, traduz para o espanhol, certo? Se vocês forem usar tradutor de Google Tradutor, cuidado, tá certo? A gente tem também essa forma no Word, né, de traduzir, mas eu acho que tem que ter uma revisão da tradução, né? Uma vez eu traduzindo assim, aí tinha Carlos Leite, aí ficou Carlos Milk. Então, assim, tem que ter cuidado, certo? A gente tem que, não pode confiar nos tradutores assim, não. Traduz e passa o peito fino, certo? O artigo, o resumo expandido, eu só quero dizer artigo. O resumo expandido, tá? Ele tem um número de autores, né, dentro das normas do evento, certo? O sobrenome, você não, por exemplo, meu nome é Auxílio Afonso de Albuquerque Melo. Eu não vou botar Afonso de Albuquerque Melo. É um sobrenome muito grande. Eu só boto Afonso, vírgula, Auxília, certo? Então, vocês escolhem, tipo, nome artístico, o nome que vocês... A Larissa. Larissa pode ficar Larissa Monteiro ou Larissa Moraes, Elton Rocha ou Elton Pedrosa. Ele escolhe qual o sobrenome que quer. Porque esse sobrenome, gente, é o que vai ficar no lápis, que vai ficar todos os seus artigos, certo? E às vezes, assim, tem evento, quando você bota o nome todo, que ele puxa o automático. É por isso que é melhor a gente resumir logo, porque senão vai ficar assim, não sei quantos nomes com você. Isso não é legal, tá? Titulação. Titulação. Qual é o seu título? Você é mestrando, você é graduando. Aí vocês botam aqui, ó, titulação. Graduando. De quê? Graduando em arquitetura e urbanismo. E de filiação institucional. De que universidade? De que faculdade? Aí da universidade tal e o e-mail. Gente, no envio, vocês vão fazer um identificado e o outro não identificado. Vocês deixam tudo aqui aparecendo. E o outro, vocês apagam tudo e mandam porque vai ser o parecer. Vai ser às cegas, sem saber quem é que escreveu, para não ter problema, certo? E aí pode passar, Elton, o resumo, tá?
aquele resuminho que você aprovou, aí você traz ele para cá, aquele primeiro, em português, tá? E bota as palavras-chave de acordo com aquele primeiro. Isso aqui. Aqui você copia o seu primeiro. Pode passar, o que for aprovar. Aí, a mesma coisa, né? Do abstrato e resumo que você já mandou, pode passar. Aqui você traz aquilo para cá. E aqui, essas orientações gerais, tá certo? Você vai apagar tudo isso e vai botar aquele roteiro que eu dei aqui. Introdução, problematização, método, tá entendendo? Vai jogar aqui os itens. Porque aqui a gente faz dizendo aqui as normas, no máximo, 2.500 palavras. E, no máximo, 5 ilustrações, incluindo gráfico, quadro, tabela, certo? Vai enviar no formato doc ou docx do Word, não em PDF, certo? Aí, leiam isso aqui com atenção, ó, resumos, a qualidade das imagens, ó, 300 dpi. Não vão botar imagem pixelada, nem imagem feia, nem imagem poluída. O artigo tem que ser caprichado, certo? As referências bibliográficas, ó, olha aqui, seguindo a BNT, NBR, baixe, tá aqui, ó, tá? Já está disponível aqui o link. Vocês baixam e qualquer dúvida, como é que eu vou citar a revista? Como é que eu vou citar o vídeo? Vê o motivo e vai pesquisando aqui, tá? Quanto às citações, e depois eu vou mostrar um que eu fiz, que é para vocês verem como é direitinho. Como eu disse, se é uma citação de 3 linhas, eu boto no próprio texto, dentro do próprio texto. Segundo fulano de tal, abre aspas, que o prédio está deteriorado devido a patologias causadas por águas pluviais, aí, fecha as aspas. Afonso, 2018, página 15, fecha aspas, no mesmo parágrafo. Agora, se a citação tiver mais de 4 linhas, ou até 4 linhas, aí ela tem que ser fora do corpo do texto, tá certo? Com espaço. A gente vai ver, tá certo? Ó, olha a observação, no item 10. As submissões que não estiverem de acordo com as diretrizes acima lançadas serão desclassificados e não participarão do processo de avaliação. Por quê? Quando vocês submetem, a equipe de apoio abre tudinho. Se tiver fora do template, não vai nem para aparecer. Já é indefinido. É desse jeito. Então, tem que estar tudo dentro da norma. Beleza? Quem tiver dúvida, pode escrever para esse e-mail ali, que tá. E aqui, ó, introdução. Aí vocês vão escrever aquele conteúdo que eu expliquei aqui dentro. Apaga isso cinza, que aqui é só a fonte, e segue, cola aqui direto. Sabe o que é legal, gente? É colar no próprio documento. Entende? Porque aí já está formatado, não tem erro. A introdução, desenvolvimento. Aí vocês vão botar aquele conteúdo. Pode passar. Se tiver subtítulo, né, por exemplo, na problematização, contexto histórico, aí ele pode entrar assim, ó, em negrito e itálico. Um subitem não precisa numeral, tá vendo? Ó a citação aqui embaixo, ó. Quando é citação maior do que até 4 linhas ou mais, ó. Ela tem um espaço de 4 aqui do parágrafo, ó, soltinha da margem, e aí ela vem, ó, com a fonte menor, a fonte aqui é 9, a do texto é 11, certo? Tem que prestar atenção a isso, tá? Autor, data e página, tá certo? Sempre tem que ter. No parágrafo anterior, tem um modelo de citação dentro do texto, aqui em cima. Para citações literais, bem aqui, ó, no corpo do texto, usar a formatação em itálico. Está bem aqui. Então,
Aqui estão os dois modelinhos das citações. Pode passar. Aí, a citação de pessoas físicas, citação de pessoa jurídica. Isso aqui está um pouco das normas que os meninos já colocaram, né, para facilitar, né, o trabalho de vocês, tá? Mas aí, no caso aqui, vocês vão apagar tudo isso, vocês vão deixar lá, né, e copiar, colar o texto de vocês aqui, e olha a legenda das imagens, olha o modelo, tá? Aqui, ó, a legenda, figura 1, outra coisa, gente, de imagem, certo? Cada figura citada tem que estar na página onde ela está citada. Eu não posso citar figura 1 e botar ela lá na outra página. A figura tem que estar logo na sequência abaixo do texto, certo? Ou antes, ou logo em cima, e aí embaixo eu já estou ali, figura tal, ou na sequência. Nunca na outra página, tá? Ó, e aqui, seguir também o template, porque a fonte aqui é 8, ó, é menorzinha, e figura 1, e aqui fonte, certo? Então, ó, cuida, por que isso? Você fazendo isso, seu trabalho fica limpo, bonito, correto, e é melhor você mostrar uma imagem boa do que 10 ruins. Você pode fazer uma fotomontagem, como eu disse, certo? Mas todas com qualidade. Pode passar. Essa é a última, Elton, dessa. Ah, considerações finais, tem também quem dá agradecimento. E também você pode botar notas, né? Caso você queira fazer alguma observação, algum comentário. Né? Caso você tenha bolsa, certo, de pesquisa, os agradecimentos geralmente são o CNPq, a universidade, né, que está ali patrocinando para aquelas pesquisas, né? A um professor, orientador, alguém que lhe ajudou naquela pesquisa, você pode também fazer o agradecimento no seu trabalho, no seu resumo, tá? Eu vou pedir agora que o Elton abra, só para vocês verem o que eu fiz agora esse ano, certo? Que eu mandei para o Arquimemória, só para vocês verem o formatado. Elton, estás com ele aí, não é? Hoje, no caso, tá? Quando como eu disse, né, no início da minha explicação aqui, vários eventos estão pedindo, né, que a gente já envie o resumo expandido logo de primeira, certo? Por isso que é importante a gente estar aqui conversando sobre isso, né? Porque alguns prazos já acabaram, como do Arquimemória, como do ICOMOS Brasil, e que vai ser internacional em Ouro Preto. A gente também mandou para o Tiqui, que vai ser em Bauru, certo? No caso do Arquimemória, tá certo? Eles têm um template totalmente diferente do da gente, né? Vocês viram. Mas por isso que eu estou dizendo da importância da gente ir lá no site do evento, baixar o template deles. A fonte é diferente, tudo é diferente, tá? Mas o conteúdo, a sequência metodológica é uma só. Então, ó, o nome do artigo, assim, o tamanho, tudo isso, a tradução, ó, para espanhol, para inglês, tá certo? O eixo, né, que tá, e aí vocês também têm que ver isso de vocês, né? Porque tem um pessoal que é documentação, outro é conservação, certo? O nome dos autores, no caso, a gente manda identificado e não identificado. Esse aqui está identificado. Olha, o meu nome e o do nosso pesquisador, Pibic, o Elton, certo? E aí, olha, a filiação, a titulação, ó, doutora, isso. Elton, pesquisador PIBIC, ou pesquisador PIVIC, ou pesquisador voluntário, certo?
a filiação, graduando em isso, isso, isso. E-mail, pode ser institucional ou pessoal, certo? Isso na folha de rosto, pode passar. Aí, ó, vê só, tá vendo como eu expliquei? Uma introdução, aí isso é a introdução do artigo, do resumo. Eu pretende tratar sobre o tema tarará, tarará, bem direto, na cidade não sei quanto, referente a isso, isso e isso. O objeto de estudo, ó o subitem aqui, objeto de estudo. Pode passar, Elton. No caso aqui, a gente está falando do mapeamento da modernidade campinense, que é uma pesquisa PIBIC, que eu estou orientando, do Elton. Então, o nosso mapeamento, aí a gente sintetiza, né, com a imagem de uma arquitetura moderna, isso é uma fotomontagem, certo? Com o códigozinho, como chama? O Code Elton, QR Code, certo? Então, aqui, isso aqui, se você colocar o celular, você vai no nosso site. Eu queria até, Elton, que tu colocasse aquele link aqui para o pessoal ver as nossas linhas, que é bem legal, e tem tudo a ver com o pessoal que está fazendo, né, modernidade aqui com a gente. Porque a gente, nesse mapeamento da modernidade, certo? A gente tem análise de obras que vocês podem ver. A gente também tem o link do próprio mapeamento, que é bem legal, ó. E a gente fez aqui uma fotomontagem. Tá vendo? Isso aqui é que eu digo. Porque a gente não podia ter tantas imagens, só porque eu tinha um número limitado. Então, eu disse, Elton, monta aqui, faz uma imagem com X edifícios, né? Alguns que estão mapeados. A gente vai estar com mais ou menos 40 edifícios mapeados. Mas a gente não podia botar todos, né? Então, a gente escolheu alguns, fez uma legendinha, tá vendo? Isso é criação, imagem criada para o artigo. Vocês vão fazer isso, certo? Ó, método utilizado. Aí eu estou aqui, tá vendo? Explicando qual é a pesquisa. Isso aqui eu posso também mandar para vocês, se vocês quiserem um modelo assim, para ver, né? Como é que é. No caso, a figura deles lá, a legenda deles era diferente da gente. Ó. Era aqui embaixo, tá vendo? A figura tal, entende? Era a da gente em cima e embaixo. Aí falando aqui da pesquisa, dos autores, ó. Pode passar. Só para vocês terem uma noção como fica pronto. Ó, conclusão. Ó a conclusão. As referências. Quando a gente escreveu, a gente é autor de alguma coisa, eu não posso botar meu nome logo, porque o pessoal vai saber de quem é, certo? Então, a gente bota autora, autor, se for um artigo da gente mesmo, entendeu? Agora, isso é meio assim, né? Porque às vezes a pessoa que é do meio sabe quem escreveu. Mas, enfim, aí, ó, a gente coloca, e isso aqui é a norma lá, a norma deles era assim, ó, tá vendo? E eu só citei, eu não enchi de eu citei as que eu usei, só as que eu usei. Elton, eu te mandei o do Tiqui também, não mandei? Bora abrir um outro, para vocês verem. Ó, o do Tiqui, certo? Vê que o modelo deles já também é diferente, tá vendo? A logomarca, a letra maior zona. O pessoal da história faz umas coisas assim, maior zona, sabe? Não é tão detalhista quanto o pessoal da arquitetura, não. Aí, ó, pode passar, introdução. Agora, eu gosto muito da metodologia dele, né? Porque aqui ele deixa bem claro. A estrutura deve conter introdução, problematização, método, resultado. Diz bem direitinho, tá? Aí aqui passa. Eles também fizeram a montagem, vocês vão ver lá embaixo,
de imagem, ó, quando usa duas imagens, eles sugerem assim, 4 imagens, é tipo só uma, mas a gente da arquitetura também pode fazer melhor. Até equação, sigla, tudo explica. E é muito importante o tempo, ó, citação, tá vendo? Ali, ó, tá vendo as citações? É. Agora, gente, é muito importante, como eu falei, fazer um levantamento bibliográfico. Ó, eu gostei muito desse do Tiki, porque eles colocaram exemplos de cada coisa. E a gente faz tanto resumo, tanto artigo, tanta coisa, e cada um é de um jeito, eu sigo muito o template, muito, para eu não misturar. Porque, tipo assim, ó, exemplo disso, ó, exemplo de fontes eletrônicas, exemplo de dissertação, exemplo de livro, exemplo de não sei o quê. É bom ter essa pesca aí atrás, porque a gente vai direto e não tem erro. Porque é muito fácil errar a citação, viu? Referência bibliográfica. Tá certo? Gente, eu pergunto, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer colocar alguma coisa? Não? Tá tudo direitinho? Tudo tranquilo, né? Vocês entenderam direitinho. Então, Aqui, ótimo. Oi, boa noite, aqui é Fritz, tudo bom? oi, Fritz. Diz. Eu estava olhando, você disse aí uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente tem que seguir o template de cada evento, né? Então, por exemplo, aqui no Natal a gente vai ter o seminário, né, de História do Urbanismo, e no nosso seminário o template, depois de eu ter reclamado, claro, mudou de 5.000 palavras, né, o artigo, em vez de 5.000 palavras, vai para 8.000 palavras. E eu estava Sim. percebendo que o reforma, né, são 5.000 palavras. É Hum, só uma colocação, não é uma, digamos assim, uma crítica, mas só uma colocação. É normal isso ser tão resumido, os artigos ser tão enxutos, ter esse tipo de definição em todos os eventos? Ou isso é um padrão? Ou qual é a sim, razão disso? sim. Olha, Fritz, eu acho que o normal, assim, o geral, a média de artigo, de evento, artigos, né? É de 5.000 a 6.000 palavras. É uma média. Por quê? Sabe por quê? Porque pelo tempo que tem de apresentação oral. Porque se for um artigo muito grande, você não vai ter tempo dentro daquela mesa, né, quando está arrumando, fazendo a organização, sabe, do evento, porque o grande dilema de quem está organizando o evento é montar aqueles grupos que vão apresentar. E, geralmente, a gente deixa 10 a 15 minutos por cada grupo. E, para não ficar cansativo, se faz assim, 5 trabalhos de 10 minutos. Aí, como não dá para colocar 5 de 20, porque se você escreve 8.000, né, você vai ficar com pouco tempo para falar sobre aquele seu artigo. E eu noto uma certa. Assim, hoje em dia, eu tenho sentido isso, sabe, nos eventos. Eu noto uma certa pressão para a gente ser muito objetivo quando está apresentando. Muito objetivo. São, olha, 10 minutos, 12 no máximo. Então, você vê, é uma pressa, assim, uma agonia, É entende? pouco tempo mesmo para você falar de uma É pesquisa. muito pouco tempo. E, assim, não, e a discussão é, você tem que ser objetivo. E a gente vê, né, Fritz, quando tem banca de TCC, o aluno trabalhou um ano, banca de doutorado.
O aluno tem 30 minutos, mestrado, 20. Então, assim, ali você está passando um recado, só o recado. Mas aí, É só tipo, veja o meu texto. exatamente, exatamente. Vá no meu texto. Agora, é por isso que existe essa questão de deixar o artigo, né, o trabalho, quando é artigo, 5 a 6 mil palavras, por conta disso. Certo, Fritz? A Iana está levantando a Ok, mão. obrigado, professora. Nada, Fritz. A Iana? Olá, vocês me escutam? Sim, pode falar, Iana. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, Boa noite. Caqui, vou tomar liberdade de te chamar de Caqui, porque eu tenho vários amigos em comum, colegas pesquisadores que te chamam assim, então, Caqui, parabéns. Parabéns pela explanação, acho que ficou muito claro. Obrigada. Sou professora da Universidade Federal de Roraima, e Que estaremos legal. presentes aí. A Que Campina Grande massa. muito gentilmente abraçou o 10º Docomomo, e nós somos muito gratos por isso. Tem alguns alunos nossos aqui presentes também, embora virtualmente. E um aluno perguntou, levantou uma questão aqui que achei interessante, e depois eu tenho uma questão minha, tá? Tá. A primeira é sobre as imagens. A gente percebeu, né, que no template elas estão monocromáticas, e a gente quer saber se tem alguma restrição em relação a isso, especificamente dentro do formato do 10º Docomomo. Eu já vi alguns periódicos, na verdade, que sugerem que seja monocromático, para que, na ausência da possibilidade de ser impresso, colorido, ou caso alguma pessoa tenha alguma dificuldade na questão da visão dos diferentes tons, né, que as imagens sejam monocromáticas. Nós não verificamos no texto se isso de fato é uma questão no template do Docomomo, mas acho que é interessante de esclarecer. Tá. E uma outra coisa, Quer que eu responda logo essa? Sim, pode ser. Pode ser? Sim, claro. Tá. Então, quanto a essa questão da imagem, a gente, assim, o Docomomo Paraíba e o nosso grupo de pesquisa tem uma tendência, uma linha metodológica, sabe? Por conta do grupo Informe, que a gente é vinculado, e também porque a modernidade trabalhava muito com imagens preto e branco, para realçar mais o objeto arquitetônico, a forma. Tanto que nos nossos livros, né, a gente usa muito essa coisa da imagem, baseada nas fotografias da modernidade, que o Hélio Pignon, da EDSAB. Eu vou pedir até para o Elton botar o link aqui para vocês, dos livros, né, para vocês baixarem e ver modelo disso, de imagem, porque é importante essa coisa da mirada, de mostrar como mostrar. E nos livros, acho que a gente está organizando o evento, né, do Docomomo Norte e Nordeste, a gente, sem querer, traz um pouco disso para o próprio evento, que é essa questão do conceito das fotografias da modernidade, naquela época. A maior parte eram preto e branco, né? E trabalhava muito assim, a valorização do objeto arquitetônico. Mas, e também, fora isso, certo? Tem uma outra questão, que é isso que você colocou aí. Porque a gente pensa em caso dê certo? A gente faça, com certeza, vai ter um e-book, onde vão estar os melhores artigos, né, mais bem escritos, e a gente sempre pega um de cada região, um de cada estado, certo? E esses artigos, para eles terem uma qualidade, inclusive a gente tem e-book que vocês podem baixar gratuitamente. Eu peço para o Elton e a Larissa colocarem no chat. A gente tem o Conexões Modernas, do Docomomo Brasil. Tem o Documentos da Arquitetura Moderna Brasileira, que ficou lindo, eu não sei se vocês conhecem. E tudo vocês podem usar como fonte, gente, porque tem muito material.
tem o e-book Campina Moderna, tem o Ecos da Modernidade, todos gratuitos. Vocês podem baixar. E vocês vão ver que nesses e-books, por isso é que a gente pede resolução de imagem 300 dpi, não precisa ser necessariamente em PB, certo? Agora, é porque o artigo, quando é assim, para ter uma pegada mais de modernidade, de, assim, como eu disse, né, da essência, tal, a gente trabalha com isso. Mas, claro, que se eu vou trabalhar patologias, vou trabalhar detalhes, design de superfície, azulejos, eu tenho que ter cor. Se eu vou trabalhar materialidade, certo? Agora, também ainda tem um outro ponto que eu coloco sobre essas imagens, Ayana. Sabe o que é? Quando se a gente for batalhar a impressão do livro, de um livro, fruto do evento, livro colorido fica caríssimo, caríssimo, certo? Uma página colorida de um livro, Ave Maria, 10 vezes o preço de uma preta e branca. Então, a gente tem optado também pelo preto e branco para poder otimizar em impressão o custo. É por isso que a gente fala muita qualidade dessas imagens. Por quê? Por conta desses trabalhos. Se vocês clicarem aqui, ó, gente, nesse que Elton colocou, e-books, cliquem aqui, que vocês vão entrar no link, certo? Que vai dar acesso a vocês. Aqui não vai dar para entrar, não, por aqui. Eu acho que tem que botar fora. Eu fui clicar e não abriu. Botem no outro aparelho e vocês vão ter acesso a esses e-books que eu falei. Tem também, para quem quiser impresso, a gente tem uma livraria virtual do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, que tem muito livro que trata sobre arquitetura no norte e nordeste brasileiro. Também é outra fonte de pesquisa, certo? Então, a questão das imagens, para a gente, é tudo. Uma imagem boa, né, de mais do que 10 páginas mal escritas. Então, tem isso. Ayana, tudo certo? E a outra pergunta. Ayana? Oi? A conexão está aí. Funcionar a nossa distância, às vezes... Ayana? Oi, me escutam? Eita, estava cortando, Ayana. Tu Me escutam? repetir? Pode repetir. Tá. Beleza. Me escutam bem agora? Agora sim. Tá, eu vou tentar fazer a pergunta e qualquer coisa deixo no chat, tá certo? Tá bem, tá bom. A segunda questão, aqui, é sobre a problematização dentro desse modelo do resumo expandido. Tá. Nós ficamos verificando, assim, muito diretamente... Sim. Eita, muito cortou, Ayana. Ou no desenvolvimento? Ayana, cortou. Eu não te ouvi. Cortou bem na pergunta que tu ia fazer. Ayana, não é melhor escrever, porque está cortando. Ayana? Eita, ela é... Elton, você está me ouvindo direito? Tô sim, ela vai enviar pelo chat. Tá digitando, Vai? provavelmente. Ah, pronto. Porque eu acho que a conexão dela está ruim, não é? Demora um pouco para chegar. Oi, pessoal. Eu mandei Pelo chat. A conexão está difícil. Eu não estou conseguindo ouvir a Ayana. E vamos ver não aqui. chegou aqui. Não chegou. Eu acho que a mensagem não pôde ser enviada. Enquanto a Ayana resolve, alguém tem mais alguma pergunta, gente?
Alguém quer colocar mais alguma coisa? Tá tudo direitinho? Ó, gente, então, assim, para finalizar, eu peço para vocês seguirem direitinho essa ordem que eu passei, tá certo? Ver o prazo, né, de submissão, eu acho que é dia 15, né? Nossa, tá bem. É 15 de junho, né, Elton e Letícia? Ou Larissa? Eu acho que é dia 15 de junho. Então, assim, vejam direitinho. Eu vou ver se eu peço para o pessoal estender um pouquinho o prazo. 17 de julho. 17 de junho ou julho? Julho do 7. Oi, 17? Do 7. Ah, então tem tempo. Ótimo. Pronto. Pois bem, minha gente. A Ana não conseguiu chegar à pergunta dela, não, Elton? Não, Não, não. que pena. Eu acho que está com problema na internet mesmo, na rede. Gente, pois é isso, certo? Eu espero que vocês caprichem no resumo de vocês, certo? Como eu disse, não façam texto sem citação, sem referência bibliográfica, não façam texto raso. Vocês podem citar o trabalho de vocês de pesquisa ou de sala de aula como referência, que já foi concluído, é uma referência, tá certo? A pergunta, opa, está chegando a pergunta da Ayana. Olha, e o Eduardo aqui colocou que é 5 do 7. 5 do 7, 5 de julho. Não é 17, é 5 de julho. Certo. A problematização é introdução ou desenvolvimento? É desenvolvimento, Ayana. Desenvolvimento. Eu acho que você botar lá na introdução fica, sabe? Introdução, objeto, objetivo, justificativa. Problematização, você faz um item próprio, que é o desenvolvimento do texto. Tá joia, Ana? Olha, a gente vai enviar para vocês a aula. Eu peço para o Elton e a Larissa pegar o formulário que foi enviado, viu? E mandar por e-mail esse roteiro, tá certo? Para vocês se guiarem. É só seguir o roteiro, tá joia, pessoal? Caprichar nas referências bibliográficas, caprichar nas imagens, tá? Seguir o template, a risca, para ficar assim, resumos bem escritos, bem feitos. A gente vai fazer os anais, né, disso, então, e vai ter ISBN, então vocês vão ter os resumos publicados, isso é muito bom para o currículo, por isso, assim, capriche, né, porque é, assim, um passo para mais um trabalho acadêmico, para o Lattes de vocês, para vocês saberem, né, ter experiência, para futuramente já partir para artigos mais profundos, tá certo? E, quem sabe, eu não faço também um sobre artigo, tá bom? Eu vou pensar aqui direitinho e conversar com o pessoal para ver se quer também, né, essa orientação, tá bom? É isso, gente. A Elton está dizendo aqui o recado. Eu vou, então, encerrar aqui a gravação. Quero agradecer a ajuda do Elton Pedrosa e da Larissa Certo Moraes, que me ajudaram aqui com o evento, tá certo? Ao Antônio também, que colaborou com a chamada e tudo mais, e todo o pessoal de apoio. A gente depois vai editar e vai subir no canal do YouTube, do Grupal, certo? Elton manda por e-mail também avisando quando tiver, para vocês poderem assistir novamente e tirar alguma dúvida. Tá joia? Pois é isso, gente. Um prazerzão. Boa noite. E eu espero vocês todos em Campina Grande, tá certo? Com a gente lá. Que tenho certeza que nosso evento vai ficar muito bonito. Tá bom, pessoal? Beijo grande. Boa noite.
vou terminar aqui a gravação.